Bom dia meninas, bora acordar. Qual cor vocês escolhem dar ao dia de vocês hoje, hein? Nós escolhemos azul. Azul é uma cor que associa-se à harmonia, à paz. E nada mais luxuoso do que ter paz, não é mesmo? Então estou aqui, eu, Léo Barbosa, com minha sócia Dai. Bom dia, bora acordar e... Como tradição de todo o nosso podcast, eu venho iniciando com uma mensagem. Às vezes vou trazer uma mensagem mais filosófica, alguma coisa ligada à religião, de bem-estar, mas hoje eu resolvi ser um pouquinho, digamos assim, engraçada. Ai, meu Vamos Deus. começar assim. Vamos começar rindo, olha. Um pouco a ver com o nosso tema, né? Dizem que o dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a sofrer em Capri. Adorei. Muito a ver. Depois vamos conversar com as meninas e vamos entender o porquê desse pensamento do dia. Exatamente. Ó, gente, o tema de hoje é o que é luxo pra você? Esse é um tema bem polêmico e nós gostaríamos de desmistificar. Eu e a Dai somos proprietários do Espaço da Vinci, como muitas de vocês já sabem, e nós oferecemos um serviço de luxo. Mas o que é um serviço de luxo? Então estamos aqui com as convidadas, Nayara Bogo e Jana Mafra. Nay, se apresente, por favor, para quem está ouvindo. Bom dia, obrigada pelo convite, bom dia a todos. Sou Nayara Bogo, formada em design de interiores, me especializei em náutica. Logo que me formei na Univale, acabei fazendo um curso e fui voltada para esse ramo que é a náutica, que é mais luxo que um barco, que um iate, né? Então, saí de uma cidade muito pacata, um interior, que é Indaial, vim morar em Balneário, que é uma... Você é de Indaial? Sou de Indaial. Não sabia. Sou de Indaial, vim morar para cá para estudar e fiquei. E me encantei cada vez mais com esse lugar que tem tudo a ver com luxo, cada vez crescendo muito mais. Então, foi aí uma experiência muito bacana. Logo que eu me formei, eu entrei na Azimuth, que a Azimuth é uma fábrica italiana, né, de barcos de luxo. Então, a gente tem um estaleiro aqui no Itajaí, onde fabricamos e atendemos aí o público do Brasil, no público AA, que a gente diz, né, que compra as embarcações. E eu cuido de toda a parte de decoração, acabamento e configurações dos barcos, nessa parte. Que legal. Jana, se apresente, por favor. Muitos dos meus seguidores já conhecem você, né? Sim. Mas agora quero que você fale. Olá, eu me chamo Janaína Mafra. Já sou cliente do Léo há um bom tempo, desde o começo, eu acho, né? Admiradora. Quero te agradecer por estar aqui. Gratidão. E venho de uma empresa familiar de Brusque. Nós temos loja em Brusque há 35 anos de automóveis. Sou da Boca Mafra Premium. E há 2 anos nós colocamos uma loja em Balneário Camboriú, percebemos essa necessidade, e já é uma loja que trabalha com super prêmios. Em Brusque, em São João Batista, que a gente tem há 20 anos também, nós trabalhamos com veículos populares, novos e seminovos, e em Balneário Camboriú atendemos os clientes que procuram um mercado premium e super premium. Ou a combinação perfeita, né? O carro, Porsche, Lamborghini, a Ferrari com iate 27 metros. Ai, é um sonho. Falava sobre sonho. Léo, não, por favor. Por favor. Eu fico muito feliz, nós ficamos muito felizes em receber, mas eu até coloquei na primeira pessoa porque eu tenho memórias particulares com cada uma desse segmento, né? A parte de veículos, porque eu trabalhei muitos anos na Toyota do Brasil, chão de fábrica, então remete muito um sentimento por carros, né? E eu vim lá quando a Toyota abriu em Guaíba, e nós fazíamos todo o processo, elas vinham quase todos prontos da Argentina, mas tinha todo o processo de PDI. Viver isso, o antes, sim, e depois você vê o carro, né? Claro, Toyota, mas é um sentimento. Então, cada carro que eu entro, que eu vejo, eu tenho esse sentimento de ter participado de um processo.
de ter conhecido a fábrica em Indaiatuba. Então, está muito dentro de mim. Uma história presente. Uma história. Né? A Azimuth, eu tenho, assim, meu coração com ela, que... Ó, capaz até de me emocionar Vai hoje. chorar. Começou. A Zemu fala muito de mim sobre uma transição de carreira, né? Hoje eu estou nessa área empresarial junto com o Léo, da parte da beleza, mas, para quem não sabe, eu sou formada em Direito, pós-graduada em Comércio Exterior, e em Direito Aduaneiro, na verdade, e eu trabalhei muitos anos no Comércio Exterior. Então, eu acompanhei a vinda da Azimuth no papel, quando vieram os primeiros moldes, os primeiros containers chegando. Nossa, vai vir um estaleiro, eles vão se instalar, Itajaí vai crescer, né? Mais ainda, né? Mas ter essa parte náutica, a Azimuth fez parte, sabe? Eu fiz parte daquele processo, minimamente, sabe? Aquela formiguinha, mas a emoção é muito grande. E hoje nós estarmos falando, foi 2010? Faz 10 anos. Agora 12 anos que está no Brasil a Azimuth. E daí já ter aumentado e hoje toda essa fabricação, nossa, eu fico muito feliz. Muito feliz de ter vocês aqui conosco. Tá. Obrigada. Eu acho que por essa alegria, eu acho que nós podemos brindar. Ó, nosso patrocinador oficial aqui, Puerto Vinhos de Itajaí. Vamos beber uma bela espumante. Saúde! Ai, que gostoso. Muito Dá bom. pra Tá tomar bom guti-guti e pegar mais um pouquinho. Gente, então, quando a gente fala de luxo, a gente associa-se muito a preço. Um iate é caríssimo, um Porsche é caríssimo, mas um serviço no Espaço da 20 não é caríssimo. E é um serviço de luxo. Então, o que é luxo pra você é o tema, e eu vou começar falando o que é luxo pra mim. Luxo pra mim é quando eu entro em um lugar e não é um serviço que eu vou ter ali, e nem um produto, é uma experiência. Isso pra mim é luxo, quando você aciona os 5 sentidos. Sim. Nós somos seres sensoriais. Então, quando você chega num lugar e tem um cheiro agradável, você tem uma memória olfativa. Quando você chega num lugar e você tem uma massagem nos pés, como tem lá no espaço, você tem um toque e você está acionando mais um sentido. Quando você chega num lugar e é bonito, é agradável de se ver, você tem um sentimento também. Então, quando é acionado esses sentidos, quando você chega lá e tem uma musiquinha agradável, pode ser bonito. Só que se for só bonito, não necessariamente é luxuoso, porque não vem acompanhado desses outros poréns, né? Então, o luxo pra mim é quando você gera uma experiência e que você entende que aquilo é exclusivo. Eu acho que exclusividade é algo personalizado. Todas essas palavras são associadas ao luxo. Então, eu gostaria de entender de vocês, de fato, o teu sentimento, Nai. O que é luxo pra ti? Você trabalhando nessa área que é tão falada em relação ao glamour, ao ostentar. Isso é luxo pra ti ou não? Exatamente isso. Eu já estudei um pouco também sobre o mercado de luxo, né? Por estar nesse meio, então já fiz várias especializações também. E é exatamente isso, é a experiência que você vai trazer para o seu cliente, para a pessoa que estará, né, usufruindo do teu produto, estará usufruindo do teu serviço. Então, hoje até na Azimuth, a gente está trabalhando aí hoje com a última coisa que o cliente vai ter, praticamente. Porque ele já tem a casa dele, ele já tem o apartamento dele em outro lugar, né? Ele já tem os carros melhores, ele já tem o avião, ele já tem o helicóptero. O que ele vai ter mais? Ele vai ter o barco. Normalmente é isso. O barco, hoje, a gente classifica que é um dos últimos produtos que o cliente, né, vai ter. E o que eu vou diferenciar do avião? O que eu vou diferenciar para esse nosso produto ser mais luxuoso? É isso aí, é a experiência. Então, quando a gente faz toda essa composição, essa montagem, né, essa fabricação do barco, o que tem além do melhor material, da madeira mais cara, do produto, né, da tecnologia mais avançada dentro do barco? Vai ter a experiência. Então, a gente tenta preparar o barco. Na parte de enxoval, eu falo que eu cuido muito dos detalhes. Porque o barco, na parte de enxoval, na parte final, vai ser a personalização do cliente dentro do barco. Quando ele chegar,
nesse barco, ele vai ver que foi pensado naquele mínimo detalhe, o bordado, o cheiro para aquele ambiente. O detalhe é um luxo. O detalhe é um Não luxo. necessariamente o ouro e a prata, né? Exato. Que nem a gente pensa muito isso assim lá no espaço. Eu não preciso servir água numa jarra de prata para dizer que eu tenho luxo. Mas assim como a minha menina que está servindo, ela vai servir com aquele sorriso, né? Com Às aquela- vezes uma flor aqui, sabe? Uma Pequenos planta detalhes. na champanheira. Nossa, a pessoa vai receber aquilo ali. Nossa, olha, tem uma plantinha. Semana que vem vai ter uma planta aqui. Vai, tem uma planta. E são esses detalhes. Às vezes a gente faz o gelo com com alguma a florzinha. flor. Eu fiz no meu aniversário. Né? Eu vi, eu lembro. Sabe? São esses pequenos detalhes. A gente já fez gelo com a inicial do cliente. O roupão com a inicial do cliente. Isso tudo tem uma conversa, Nai? Para Sim. você fazer todos esses detalhes, Eu né? chego com a cliente e faço, né? Normalmente demora aí 1, 2 horas, todo esse levantamento. A gente tenta, é um briefing, né? Tentar entender o que ele gosta, a cor que ele gosta, sabe? O cheiro que ele gosta, se ele gosta de algo mais fresco, algo, sabe, mais quente. A gente tenta sempre buscar isso para aguçar os sentidos do cliente na hora de entregar o produto. Então, a gente sabe que, por exemplo, às vezes eu pergunto até para uma pessoa próxima ao cliente, não ele, que música que ele gosta? Ele gosta de uma música Pra mais surpreender, agitada? né? Ele gosta de algo mais calmo? Para quando ele chegar e falar, nossa, tive lembrança disso, né? Então, é esses sentidos e é isso que eu busco no luxo, né? E você falou uma coisa bem no início, que foi o sonho. Luxo, para mim, é sonho. A definição de luxo é sonho. Então, assim, às vezes o meu sonho é ter uma casinha lá no campo. E às vezes o teu sonho, o teu luxo é ter uma mansão com muita coisa, um avião. E para mim o luxo não. Para mim é a casinha no campo, eu ficar tranquila, ter uma rede. Então isso Passarinho cantando. então assim, é o sonho. O luxo para mim, a definição de luxo é sonho. Ai. E pra ti, Jana, vai lá. Bota essas palavras pra jogo aí. Então, a Boca Mafra é conhecida, né, em todos os depoimentos do quanto a gente gosta, toda a equipe, que a gente luta diariamente para realizar sonhos. Né? Para mim, pessoalmente, que foi a primeira pergunta, luxo é tempo. Hoje, luxo é maravilhoso. tempo, né? Perfeito. Cada vez a gente, para atender esse mercado, tem menos tempo, né? E tá nessa luta contra o tempo. Então, luxo, para mim, pessoalmente, é tempo. Para o meu cliente, também é uma decisão muito mais emocional, o luxo, do que racional. Né? O cliente premium, ele tem diversas opções, uma infinidade de opções para não comprar só na minha loja. Né? E sim, um mercado todo esticando um tapete vermelho para ele. Então, o que eu tenho que ter de diferencial? A experiência, né? A emoção, a inspiração, né? Mexer com os sentidos desse cliente. Às vezes é um tapete que ele vai estar com os pés ali na mesa de um vendedor, um café. O cheiro do café. O cheiro. A tabuinha de frios é maravilhosa. Sim, a tabuinha de frios, famosa, né? Maravilhosa. Esse cuidado, porque ele tem opções iguais em cada cidade, cada estado que ele vai. Então, está muito realmente ligado à experiência. A gente tem trabalhado exaustivamente nas reuniões. Eu sou psicóloga formada, esqueci de dizer. Sério, Jana? Sim. Não sabia! Esqueci Uau. do detalhe, sim. Eu atendia em clínicas até antes da loja de balneário, conseguia conciliar, mas a loja nos trouxe Teve uma demanda. transição também. Uma demanda muito grande e tô lidando na psicologia organizacional, além do marketing na loja. Então, eu levo exaustivamente para as reuniões, ultimamente, não a inteligência emocional, que se falava há um tempo atrás, e sim a inteligência relacional. O quanto a gente precisa ter essa aptidão desde lá, no relacionamento da recepcionista com esse cliente, do vendedor com esse cliente, da copeira com esse cliente, do cadastro bancário e documentação, que é algo exaustivo para um cliente que tem pressa, né, para o cliente premium. Então, toda essa inteligência relacional da equipe para fora com o cliente, como da equipe entre, né, os setores, porque a venda começa a acontecer lá para esse cliente, na recepção e vem até, né, só finaliza depois de todo o processo concluído.
Então, é um mercado diretamente ligado ao desejo. Sabe que... Vou contar os bastidores. Eu e o Léo, a gente só vem. A gente se arruma, fala o tema, mas, escolhe a roupa. mas a gente não combina nada. Ele não sabe o que... Eu tô aqui assim, meu Deus. Ele não sabe o que eu estudei, ele não sabe... Né? A gente se prepara, mas tipo, a gente não fica falando, é muito automático. A ideia é essa mesmo. E falávamos em sonho, e olha que interessante. Eu estava estudando sobre a história familiar da empresa da Boca Mafra, e na página de vocês... Na parte de missão, fala em sonhos. Muito. Eu até anotei, ó. Se o sonho não existe, é inútil dar ordens à inteligência. Eu olhei tudo a história de vocês, tudo, mas essa frase me marcou. Sim. E eu trouxe para cá. Se o sonho não existe, é inútil dar ordens à inteligência. Né? Então, eu acho que casa exatamente com o movimento de vocês da venda do carro, daquele desejo, quanto... o desejo de você ter só, né, digamos, por última aquisição do iate, depois que você já teve tudo, como você falou. E esse sonho, eu quero trazer uma realidade para ver o que vocês vivenciaram quando da pandemia, né? Eu tive uma percepção de que as pessoas tiveram pressa de realizar esses sonhos. Muita pressa. Né? Seja porque perderam pessoas próximas ou o medo mesmo de... Nossa, para que eu trabalhei tanto? Para que eu economizei tanto? E eu sempre achava que ia ter tempo de comprar o meu barco, de comprar a minha Ferrari. E daí veio uma pandemia que nos colocou nesse momento reflexivo e vou atrás. E daí o que assim, vejo, houve uma demanda... né? Muito reprimida. Reprimida, né? Porque as pessoas estavam guardando para um dia eu vou fazer, e de repente, com todo esse medo, agora eu vou me dar o luxo de comprar o meu iate, vou me dar o luxo de comprar o meu carro, vou correr. Como que cada empresa sentiu isso e depois se posicionou? Eu acho que nós duas vamos poder falar que essa pandemia superaqueceu o mercado de luxo, bem, né, que você falou, muita gente procurou isso, tanto os barcos quanto os carros. E na nossa parte ali de barcos, eu tenho assim muitos clientes que vieram nesse meio, né, da pandemia e falavam: "Poxa, eu agora tô com tempo para aproveitar com a minha família, e eu quero aproveitar com a minha família", e o barco, querendo ou não, ele traz isso, né? Essa questão e se de isola unir. da terra, que ali não vai lá no meio do mar, não vai ter Covid. Não, e tinha muito isso. A minha marina, eu vou pra marina, eu coloco a minha família toda lá dentro, a gente vai estar no nosso canto, lá na ilhazinha, e eu vou aproveitar, vou curtir a minha família com paz, com tranquilidade, e vou me dar o luxo de, querendo ou não guardar todo aquele dinheiro, toda, né, aquela coisa, porque vai que aconteça alguma coisa comigo, com a minha família, pelo menos eu vou aproveitar. E foi exatamente isso que aconteceu na pandemia. Produção a mil, começamos, né, muitas procuras, vendemos praticamente tudo. Sério, Nai? Sim, hoje você quiser um barco, a gente está com fila de espera. Então, 2023 está praticamente todas vendidas. Então o meu vai sair só realmente em 2025. 26 talvez. Então mas tá lá, vamos já começar a programar, escolher toda a decoração do barco. Mas meu carro já na semana que vem. Olha, tá? Estamos aí. Tu acha que não tem fila de espera, meu filho? Tem gente assediando... Mas a gente consegue, a gente dá jeito. Olha, eu vou contar uma história. Eu adoro contar as histórias aqui. O Fernando estava passeando. Acredita que ele estacionou o carro, quando ele voltou, tinha um bilhetinho. Já vi, gostei do seu carro, passei por você, não sei o que, na Avenida Atlântica, tenho interesse na compra, e deixou o telefone. Não. Assim, tá nesse nível. Por quê? Porque tá tem espera, né? De peças e tudo mais. Porque tudo por causa da pandemia. E é justamente essa exclusividade que dá valor e não preço. Né? Exato. Enfim, eu tô mas interrompendo. exatamente isso, né? Eu acho que bem assim, a exclusividade. Poxa, eu quero aquele carro com aquela cor e não tem. E você vai ter que pagar o preço que tá ali e pago mais. Eu falo, não, eu quero, eu vou pagar. Eu penso que não, é real isso. O mercado de luxo, a pandemia alavancou esse mercado. Né? As pessoas passaram a dar muito mais atenção e foco para os desejos, né? E o tempo, né? Acho que a pandemia assustou
um pouco as pessoas do quanto tempo é fugaz, né? O quanto a gente tem que viver o hoje. Mas a gente tem os clientes tradicionais do mercado de luxo e os clientes emergentes. Né? E penso que todos, de maneira geral, deixaram vir isso à tona. Até a gente, né, está refletindo muito mais. Eu tenho alguma observação, Dé? Não. Eu tenho eu também dei uma estudadinha aqui no mercado de luxo e eu anotei uma coisinha bem legal aqui, ó. O item de luxo, ele tem um componente estético que aproxima ele de uma obra de arte e é ligado ao prazer de quem o possui. Então, ele está muito associado ao que a Nay falou. Então, o que é luxo para mim é diferente do que é luxo para ti. A minha casinha do mato pode ser um item de luxo, mas a minha jarra de prata pode ser um item de luxo porque está associado ao que eu gosto. Então, não vai ser fácil de você encontrar uma jarra de prata, mas você dá e gosta muito mais de louças e tudo mais do que eu, por exemplo. Eu não considero aquilo um luxo para mim. Eu adoro uma prataria. Adoro uma prataria. Meu presente de Dia dos Namorados foi que eu falei, uma porcelana dos anos 40. Eu adoro antiguidade também. Isso é um item de luxo, mas pra ela... Não tem um valor agregado, não é muito caro, mas é uma experiência. Mas o luxo tem muito isso. O luxo não é moda. Não é algo que vai passar. O luxo é algo que vem, por exemplo... Assim, e eu anotei aqui, resiste ao tempo. Resiste ao tempo, exatamente. Ele resiste ao tempo. E assim, por exemplo, também, uma coisa que o luxo tem é aquela coisa, a personalização, a coisa feita à mão, sabe? Eu dou muito valor a uma saia de crochê feito por uma bordadeira, sabe? Isso é luxo. E é uma coisa que vai durar e é uma coisa que foi feita ali à mão, personalizado para você. Tem uma história. Que a gente for buscar, tipo, uma Louis Vuitton, uma Chanel, hoje os produtos... Hoje não, né? Os produtos deles são artesanais. E isso, querendo ou não, é luxo. Porque é muito demorado para fazer aquilo. Tem uma pessoa por trás, tem uma história por trás. E isso tudo agrega valor. Agrega valor. Essa história, porque são marcas que têm uma história, construíram algo ao longo do tempo... E hoje, toda essa história tem um valor que é somada ao luxo de tê-la. Mas quer ver uma coisa muito antagônica? Nós estamos falando de Gucci, Louis Vuitton, mas também muito similares que ao fazer à mão e ter o valor e o tempo que foi dedicado a isso. Em Florianópolis, em Governador Celso Ramos, pertinho daqui, nós temos as senhoras que fazem as rendas de Bill. Sim. Né? Totalmente artesanal, levam muito tempo para fazer aquilo. E o valor é um valor, né? É um valor que não é que nem você comprar uma toalhinha, sei lá, não vou falar. É porque tá o valor ali dela, do tempo que aquela senhora colocou. E muitas vezes ela faz um enxoval, seja para um iate, ou um vestido de uma noiva, que eu já vi com a renda. Né? Não estamos falando de marca, mas estamos falando... Eu vejo o trabalho dela, daquela senhorazinha, como um luxo. E onde que ela está? Que ela foi colocada nesse cenário, dentro de um dos maiores resorts, que é a Ponta dos Ganchos. Você vai tomar café da manhã na Ponta dos Ganchos, quando você sai, tá ela ali fazendo. E é claro que você vai levar, né? Por toda essa experiência e toda essa história. Então, tem a toalhinha ali, você sempre vai se remeter àquilo e ver aquela senhorinha fazendo. Mas é um antes sentimento. era comum, né? Para os nossos familiares, antigamente, essas coisas feitas à mão, era comum. E como a gente está resgatando essa coisa das emoções, do que nos desperta desejo, né? Eu acho que é muito mais agora o culto ao ser do que o culto ao ter. Eu anotei isso também. É sobre ser e não sobre ter. Sobre ser. Eu acho que cada vez mais isso está vindo à tona, né? Claro, com todas as exceções. Mas tu acha que essa questão do ser, principalmente no ramo de carros, né? Dessa venda do carros, ele não está muito com aquela criança que a gente está falando no ambiente masculino, né? A criança que cresceu com seus carrinhos, os seus mini carros, né? Brincadeira. E daí o homem já nasce com aquilo. Né? Hoje você passa as crianças... Meu filho, 4 anos, ele vê um carro esportivo passando. Papai, olha que lindo. E não sei o quê. Tem 5 anos, gente. Né? Então, eu acho que isso também vem desde criança também te direcionando, principalmente os carros. Sim, em relação a carros, apesar de que hoje a mulher está ocupando... Eu ia te perguntar em porcentagem, assim.
É um mercado... Ainda dos homens. 95%? Não. 70. Ah, bastante, 60. mulher. Ó. 60. Barco ainda acho que é 95. Dos homens. Sério? Sim. Eu já achava que era o contrário. Eu achava Se bem as- que a mulher entra depois Não. nessa parte final da Exato, decoração, a acaba... parte assim de decoração, né? A parte toda depois da compra, claro, que é muito mais voltado para a mulher, né? O homem até deixa assim, mas hoje a compra O fechamento, sempre fechamento. Mas eu tenho umas 4 clientes Poderosas. mulheres poderosas que compraram. Elas compraram e tem o barco delas e tem toda a característica delas e elas que mandam. Perfeito. Sabe que isso dos meninos, eu li numa notícia, agora estudando sobre, que teve o carro, a Porsche 911, que foi assim, inspirada com da Pixar, daquele filmezinho a Sally, que é do filme dos carros. Sim. Sabe, a azulzinha. Ela foi leiloada por 18 milhões. Notícia de agora, do mês Ela passado. mexe com os desejos, né, masculinos. Tudo que é do Ayrton Senna também, do Instituto, tudo que tu remete essa memória que a gente tem, que o brasileiro é apaixonado por carro. Né? Se a gente for estudar consultores da área automotiva em relação a automóveis, eles trazem o quanto a tendência é o carro elétrico, o carro compartilhado, que... Na Europa, as pessoas vão compartilhar os veículos, mas o brasileiro é ainda um apaixonado por carro. Acho que penso que talvez um dia chegue essa ideia, esse novo estilo de vida, mas vai demorar, porque nós temos essa fixação ainda por carro, por essa realização. Então, quando eles chegam na loja, é um parque de diversões. E aí, eu queria contar uma coisa que você mesmo me contou, Jana, e que vai entrar, sabe, até com a história, Olha, eu o acho, né? Covid acabou com a minha memória. Vamos lá. Ele vai de encontro com a ideia do ser e ter. Você me contou uma vez que você abre a sua loja para receber meninos do Brasil inteiro, que tem gente que escolhe, às vezes, isso como um presente. Ir visitar a sua loja, ter o contato com aquele carro que é um sonho da criança que via na TV e via no filme. E que isso atrapalha em alguns clientes específicos. Porque esses clientes não gostam que toque nas coisas deles. Eles gostam dessa coisa intocável. A Jana tava falando pra Eu mim ali fora, eu falei, eu troquei figurinhas, porque eu falei, no nosso ramo também tem muito isso. E eu fiquei chocado quando você me contou isso. E eu queria que tu... E eu queria que tu me falasse. Eu não acho que isso é uma pessoa luxuosa. Essa pessoa, pra mim, não é luxuosa. Aqui entramos num... Vamos ser polêmico? Vamos lá? Eu já sou extremamente ciumenta com as minhas coisas. Ó. Jamais, não pegue, não empresto, não me peço, sabe? Minhas Mas bolsas... você compraria sua bolsa se outra pessoa tocou? Não o fato de tocar, né? Não sou tão assim, mas eu, depois nesse eu caso ter... ali era mais assim, né? Então, eu costumo Existe dizer... centricidade, né? Eu costumo dizer que... E cada vez eu queria seguir mais essa linha, porque é algo que... Eu acho que a gente tem que fazer algo no trabalho que nos dá sentido de vida. Se não tiver sentido, tu cansa logo e não ia estar nesse ritmo que tô, né? Então, eu costumo dizer que eu quero ser uma criadora de oportunidades. Às vezes eu sou barrada, né? Mas isso me fez admirar ainda mais a sua empresa. Ah, obrigada. E nós somos de família muito simples, eu estava falando com a Nayara ali fora. E então a gente, quando nós colocamos a loja Super Premium aqui, ela se diferenciou de outras poucas que temos no Brasil, pelo modo como a gente recebe as pessoas. Então, a loja, quando alguém me liga, assim, o Brasil inteiro começou do marketing e a nossa administração é tudo muito de forma centralizadora em muitas áreas, por N motivos. Então, o Brasil inteiro me liga, posso ir aí fotografar? Posso isso. Posso, meu filho está de aniversário, tu pode colocar uma plaquinha? Esses dias eu fiz. Meu filho está de aniversário, a maioria que os pais oferecem o Beto Carreiro. E os pais nem conhecem a loja, alguns. Os filhos, seja da Bahia, do Rio Grande do Sul, de Joinville, como foi esse caso que eu vou contar. Os filhos pedem de presente, não quero ir no Beto Carreiro, quero ir na Boca Mafra, visitar a Boca Mafra. Então, a gente não barra, a gente recebe de braços abertos, dá um brinde. E esses dias a mãe me mandou uma mensagem, olha, meu filho é fã da tua loja, a gente até gosta, mas a gente não tem condições de comprar um carro aí no momento.
Quem sabe ele no futuro, porque Ele ele diz, é um diz... futuro cliente. ele diz que ele vai trabalhar. Ele ia fazer, acho que, 11 anos. Que vai Querido. trabalhar, A que isso, que partir aquilo. daí, né? Ai, Tu eu não fico podia emocionado. fazer uma carta, um bilhete, um cartaz e colocar na vitrine. Vai ser um domingo, a gente vai passar aí. E aí vai ser o presente de aniversário dele. Aí eu disse, claro, vamos fazer. Eu disse, gente, mas vamos tentar surpreender, é um futuro cliente. É um futuro cliente, com certeza. Né? E além de surpreender, a gente quer vender, né? Porque viemos de família de vendedores. Já tá no sangue, Daqui a né? pouco vamos vender um carro aqui. E aí fizemos uma cartolina, não achava cor ideal, aí achei amarela, então, vamos colocar no... Não, achei preta, que eu queria algo da nossa cor. Vamos colocar, então, no Porsche amarelo. Olha. Colocamos o Porsche na vitrine, fechada a loja, e aí bem grande, o cartaz com o nome dele, dizendo que ele iria poder realizar os sonhos dele, que querer é poder, para ele nunca deixar de sonhar, falando do sonho, né? E aí conversei com o guarda, se tu vê que é uma família que tu sentir, segue a tua intuição, tu vais abrir e dizer para eles que eles têm 10 minutos para entrar e visitar a loja e fazer as fotos que quiser. E foi muito legal. Então, às vezes um MC de Balneário de Camboriú liga, Janaína, a gente queria gravar uma música ali dentro. E é todo um estilo diferente que eles têm, né? E de se vestir e tudo mais. E eu tenho um estúdio. Beleza, vocês podem vir, gravem. E alguns estão sendo sucesso, case de sucesso. Então, assim, eu procuro dar essas oportunidades e fico muito satisfeita, porque libera muito ocitocina. Eu não Quando ia dizer que é Realiza, oportunidade, é que você está seguindo os seus valores. É. Isso está lá na sua missão, do seu pai. Mas Né? isso, mas há um preço. Aí, a outra parte. Aí é onde entra o que eu falei, né? Aonde entra o que tu falaste. Então, os meus concorrentes diretamente não a gente é muito parceiro, não criticam, mas o pessoal que bota um fogo de palha tenta dizer, olha, mas eles estão abrindo o carro para fotografar, estão deixando tocar. E aí, clientes em potencial, que são importantes clientes, alguns, dizem, Janaína, me chama de canto, vou te fazer algumas críticas construtivas, não quero que bote a bunda no meu carro, ou num futuro carro meu, se tu pretende vender para mim, né, eu não quero... Deixa reservado. Eu quero isso sem expor, sem tocar. Então, algumas medidas eu tive que tomar, algumas com carros mais exclusivos, de cercar o carro, não deixar abrir. Não tiro a razão, porque se a pessoa vai com uma calça, com taxinha... Sim, com certeza. Se comeu algo, vai... Né, são Até bancos... o cheiro muda, é tudo né? sensível. Então, assim, não tiro a razão. A gente colocou algumas regras, porém... Em alguns carros mais exclusivos, proibimos as entradas, com raras exceções. E continuamos realizando oportunidades, criando oportunidades. Mas com esse E cuidado. talvez, não dá para julgar esse cliente, como ela diz, ela é ciumenta. É igual comprar uma bolsa, comprar um carro para eles de 4 milhões, às vezes é igual a gente comprar uma bolsa. Então, eles têm ciúme como um objeto. E eles esperam... desde você tá, né, vai lá em Florianópolis, na chegada do dealer lá, desde a chegada do carro saindo da cegonheira, a pessoa tá lá ansiosa, ela quer ser a primeira. O carro vem todo protegido. Aquilo faz parte do sonho dela. E a gente não pode julgar os Eu sonhos. não posso, eu não posso. Pode. Não posso tem que frustrar e desfazer desse sonho, não criando essa experiência para ele, que para ele é importante. Aí eis a nossa grande dor, né, do ser humano, a diferença. Né? A gente pensa diferente. A gente é a mesma coisa. A gente também tem clientes e clientes. Tem clientes que já gostam. Não é meu barco. Pode Mostra para pegar. todo mundo. Não, a gente tem uma Mostra feira, o né? meu barco. A gente tem a feira. Tem muito isso, né? A gente tem a Náutico. feira, o Boat Show em São Paulo, aqui na Marina Itajaí teve o Salão Náutico também. Então, os clientes emprestam barco para fazer a visitação do público. Tanto o público ou quando prospects, né? Clientes que irão comprar o barco, para entrar, para ver, para conhecer a embarcação. Então, a gente tem muito isso. Só que tem clientes que falam, não, eu não vou emprestar meu barco. Não gostaria que ninguém visitasse. Mas tem clientes que deixam, né? É que o barco gosta, é a extensão da sua casa. Né? Exato. Você deixa qualquer pessoa entrar na sua casa? Exato. Eu não deixo. Exato. Então, você vai, né, tem seus itens particulares, seus itens, seus mimos, né? Exatamente. Ali, e é tudo muito delicado. Então, eu acho, né?
Claro que tem que ter para mostrar, porque você não vai ter um barco sempre à disposição e para fazer essa venda. Então, eu penso que você diga obrigada por deixar ir para. Ah, sim, a gente sempre dá um presente, algo, né, pro cliente, né, agradecendo, porque querendo ou não, é exatamente o que você falou, é a casa dele, o sonho dele tá ali, tá sendo exposto para pessoas. Então, assim, é muito relativo. Muito cada conquistado. cliente, né? Cada cliente tem seu... Ô, Nay, mas pegando um pouquinho do que a Jana falou, né? Que é esse... da família, do familiar, e hoje ela está vivenciando tudo isso, de estar cuidando com esses clientes premiums. Foi toda uma construção. E a tua história, Nay? Eu estava falando que tu é de Indaial, você formou. E como que é hoje fazer parte do estaleiro italiano, viajar? Porque eu acompanho você, né? Em cada gala, um canto Viaja o mundo todo, do país. Né? Estou indo semana que vem para Cannes, que vai ter o Boat Show de Cannes, que é o estaleiro, né? Um dos maiores boat shows, mais chiques, mais luxuosos é Cannes. Estou indo, né? Para buscar mais experiência, né? Trazer novidades da Europa para o Brasil. Então, isso para mim é muito gratificante. Ano passado eu ganhei a Forbes Under 30. Para mim foi muito... Nossa, eu chorei, assim, muito, porque eles contaram bem a minha história, né, na Forbes, da onde eu comecei, que eu comecei a trabalhar com 14 anos. Meus pais são pessoas muito simples, e a gente vinha de Indaial para pescar em Balneário Camboriú. Eu vinha com meu pai, a gente pescava nas pedras. E eu via de longe os barcos, eu falava, nossa, pai, um dia, quem sabe, né, a gente pode pescar num barco desses, ir num barco desse para pescar lá em alto mar. E ficava sonhando, e quando eu entrei na faculdade eu falei, cara, eu vou trabalhar com barco, eu vou me formar, eu quero trabalhar, é uma paixão, acho que desde criança, né, de ver os barcos. E quando eu tive a oportunidade de entrar na Azimuth, fui aprendendo muito mais. Quando meus pais estão aqui, eu sempre levo eles para conhecer, já levei eles para sair de barco, porque, querendo ou não, para mim foi assim uma coisa desde a infância. E meus pais são muito simples, eu agradeço desde, né, de tudo por eu poder ter feito essa faculdade, poder ter entrado nessa empresa e ganhado essa classificação da Forbes, né? Foram 4 arquitetos do Brasil que ganharam e eu fui um delas. Então, para mim, foi uma vitória, sabe? E tô aí conquistando, sempre viajando, né? Sempre que dá, indo para a Europa, né? Para Miami também, tem os boat shows de lá, para conhecimento, né? Tá nesse mercado, a gente tem que estar sempre, né, buscando novidade, se reinventando, né? Ter conteúdo para falar com um cliente desse de alto padrão, né? Que eles estão viajando o mundo. Então, poder chegar, nossa, eu também conheci tal lugar, nossa, eu conheci tal loja, olha, busquei essa referência lá nessa viagem, o que você acha de colocar no projeto? Isso tudo engloba e ajuda muito mais eu poder vender meu produto, né? Vender o meu serviço com um patamar, né, de qualidade, exatamente. Porque é um cliente que chega e ele sabe muitas vezes mais do que o vendedor. De barco. E assim, e o barco é muito, claro, né, carro, mas barco tem muitos detalhes e os clientes, eles já vêm de barcos antigos. Então, eles já têm experiência. Ah, não, eu naveguei, eu tenho isso, modelo tal. Agora, para esse barco, eu quero tal coisa, porque no outro eu não tinha. Ele sabe o que ele quer. E ele sabe o que ele quer. Então, a gente está sempre ali, né, tentando novidades, poder atender em alto padrão, né? Isso que é a nossa... Cada uma contou uma história, mas vocês tiveram uma coincidência. Tanto falando com um menino que de 11, 12 anos, que é o teu potencial cliente, e você falando que quando era pequena dizia que ia navegar, buscar... Isso tudo é muito parecido com... Eu falei isso no outro podcast, que é assim, ó, que os pensamentos são como flechas. Uma vez lançado, alcança os seus alvos. É verdade. Né? Já vai se direcionando. E eu acho que é o sonho, né? Você tem que sonhar. Sonhar alto, sonhar acordado, sonhar dormindo. Seja com 11 anos, mas tudo se começa... Isso, exatamente isso. Num desejo, ainda quando, né? Tá? Então, vamos acreditar nas crianças. E você falava ali do Rio, né? Eu sou gaúcha, estou aqui há 12 anos. E comecei a trabalhar muito ligado nessa parte portuária, né? Do mar e do rio. E Itajaí é abençoado, né? Hoje, assim, nessa palavra, o que é o luxo? Hoje, eu acho que para quem é aqui da cidade, da região, o luxo, também a gente não pode esquecer do rio, do mar, que é ele que traz essas riquezas, né?
Nós agradecermos por isso, né? Por nós estarmos... temos essas condições aqui privilegiadas Muito nessas favoráveis. regiões. Seja para chegar ao seu carro que vai ir, né? No porto, seja para chegar... Porque seria uma inviabilidade, não seria viável se nós não tivéssemos essa estrutura aqui. Você ia ter que, provavelmente, para trabalhar na Audi, teria que sair da cidade, sair da região. E você veio tão perto, né, trabalhar. Sim. Então, eu acho que hoje, com uma forma assim de honrar mesmo a cidade e a nossa região, Balneário, Itajaí, é também dizer que nós estarmos perto do mar e perto do rio é um luxo. Sim. Né? Exatamente. É verdade. Olhando dessa forma... É uma riqueza, né? Aham. É uma Ultra riqueza. sensível, né? Ela é. Aham. Vai além. Aham. Muito bom Você se isso. falando, eu Nossa, fico- O universo tinha que juntar vocês dois. Não tem... Eu acho que tu não tinha conversado com a Day ainda. né? Não, é só um oizinho, Não, e vou e é, volto. olha... Eu queria dividir uma sensação que eu tive agora, ano passado, que eu comprei meu primeiro carro. E aí, foi muito louco, assim, porque... Eu tava falando do menino, né, que tem isso desde criança e tal. Eu odiava brincar de carrinho. Tipo, odiava ganhar carrinho de presente. Queria me ver uma criança emburrada, estressada, era me dar carrinho. Eu adorava ganhar roupa. E aí tinha limusines e carrões e motos e tal. Eu odiava brincar. E aí fui comprar meu carro, tanto que eu comprei o primeiro carro com 25 anos. Não era uma importância pra mim o carro. Nunca tinha, tipo, eu preciso de um carro. Claro, queria, né, pela praticidade. Gente, juro pra vocês, quando eu comprei, quando eu tava lá na concessionária lá, o primeiro sentimento que veio foi, eu preciso mostrar pro meu pai. Aprovação. Isso, só que daí foi uma coisa que eu não quis aceitar aquilo no começo. E eu falava, nossa, tem que ir pra Rio do Sul, porque eu quero ir pra Rio do Sul de carro, porque eu sou de Rio do Sul. Quero ir pra Rio do Sul de carro. E o Thiago, por que tu quer ir? Eu falei, eu quero viajar com o carro. Mas, tipo, eu não tava querendo aceitar que eu queria mostrar pro meu pai. Uma conquista. E aí, tipo, eu aceitei, eu falei, eu acho que eu quero mostrar pra ele. Não sei porquê, não sei o que dentro de mim, mas eu quero mostrar pra ele. E aí eu fui, assim, com aquela vontade, fiquei triste porque não consegui ir na semana seguinte, eu já queria ir no final de semana seguinte. E aí cheguei lá, e aí mostrei pra ele o carro. Aí eu falei, nossa, que coisa estranha, né? Foi muito bom, assim, essa sensação de mostrar pro pai o carro. E eu vejo que cada vez homens mais jovens estão investindo em carro, justamente como a Day falou, trazendo essa ideia da infância pra realidade. Tem muita gente ficando rica muito, tipo, agora com a parte do digital, Muito. né? Tipo, rica muito rápido. São os E aí, novos tipo assim, clientes. os novos clientes. E tipo, tem esse público mais jovem hoje em dia ou não? Tem aquele... Mudou? Tem aquele cliente de 18 anos que chega e faz um pix de milhões, e a gente, Ah! mas nem eu consigo. Sim. São as novas profissões do mercado, né? São as novas Hoje é mais profissões. fácil você conseguir o seu milhão. É. Muito mais fácil do que antigamente Sim. nossos Tem os pais, youtubers, né? O pessoal do digital. São as novas profissões. Por isso que eu digo, tem o cliente tradicional e o cliente emergente. E agora, a gente já passou rápido, né? Mas a gente já tá quase completando uma hora de podcast. E eu quero, pra finalizar, entender de vocês como é vocês, mulheres, estarem nessa área que é predominantemente masculina, né? Como que foi, Jana? Você é uma empresa familiar? Você é a única mulher da empresa, ou não? Não, eu e 2 irmãs e um irmão. Então- Mas ele ainda é o que toma as decisões principais. Isso. E como que é pra Algumas ti? ele diz, é tu que resolve, mas... Como as que é você tá nessa área? Ou não tem isso? Ou tipo assim, é uma área masculina, mas as mulheres estão ali e pronto, acabou. Então, eu venho de uma família com mulheres muito fortes no sentido de... assim, ó, eu penso que nós temos muito a avançar ainda. Né? Nós, como mulheres nesse mercado, temos muito a avançar. Mas, porque a gente não tem referências de trabalho no passado. A gente tem da família, de mães, de tias. Né? Eu tenho boas referências da minha mãe como trabalho, que seja do jeitinho dela, lá no campo que ela tinha, costureira e dolar. Então, muito forte, família de personalidades muito fortes. Então, a gente tem essa força que a gente resgata. Ter trabalho significa ser livre. Então, cada vez mais a gente está conquistando essa liberdade na forma do trabalho. Né? É um caminho sem volta. Mas nós temos... Liberdade é um luxo. Liberdade é um luxo. Então, cada vez mais, eu acho que a gente
é um desafio, a gente é julgada a todo momento. Então, nós damos conta, tenho certeza que a gente dá conta do recado, mas qualquer pisão em falso, um deslize, a gente está sendo julgada. Hoje ela está com isso, hoje ela está com TPM. Julga rápido e mais rápido, ou ela tá com mais, né? Ou ela Mais está e com mais degote a mais, a gente é julgado, né? Então, é um desafio diário, mas é um caminho sem volta. E a Dai estava até falando no primeiro podcast em relação ao se vestir, né? De ter que ter muito mais cuidado ainda do que vai usar. Muito mais cuidado ainda de como que vai falar, né? De como vai se portar. Como que é, Nai? Nosso mercado não é fácil, assim. Eu acho que, mais ou menos como a Jana falou, eu acho que estamos evoluindo. Temos ainda muito aí a construir, a conquistar. Para mim é muito difícil. Eu, quando vou atender um cliente, assim, eu tô sempre... Né, podem ver meu look, é sempre camisa social, blazer, né? Sempre cuidando para não... Né, ainda mais quando tem o homem e a mulher, para cuidar muito com o que fala, do jeito, para não expor alguma coisa que às vezes eles vão contrariar, vão interpretar diferente, né? Então, assim, mas eu acho que muitas mulheres aí já estão sendo grandes CEOs, tem muitas mulheres grandes diretoras. A própria Azimuth, né? A filha do... Exatamente, a Azimuth também é super familiar, né? Então a Giovana, hoje ela que toca a empresa, assim, o pai, né, já tá ali do lado, mais aposentado, e é ela que tá à frente, então é uma mulher. Então, assim, imagina, né, conduzir uma fábrica, uma empresa tão grande, que é uma das líderes do mundo em fabricação de artes. Então, assim, a gente está construindo. Eu acredito que vai um tempo, mas, assim, eu fico muito feliz de poder também estar à frente. Eu vejo que na parte de barco, a gente sempre fala assim, olha, você vem de barco? Não, eu cuido... Até às vezes eu sou, sabe? Não, eu sou decorador, eu sou arquiteto. Não vem do barco. Mas por que tu não vende? Mas tá vendendo também. Mas tá vendendo o teu produto, entendeu? Tu não vende também. barco, mas tu é ali do grupo, do comercial. Tem os homens, tem meu chefe, tem né, os dealers que vendem os barcos, mas a Nayara tá ali e faz um grande papel, né, na venda do barco, que às vezes eu entro antes de vender o barco, não só depois da venda. Às vezes eu entro antes para apresentar o barco, para mostrar, para dar aquele encantamento para a mulher, para o homem, né, do que é um barco, criar apresentar. Um raporte, né? Então, esse é um peso muito grande. Eu estava falando para a Jana ali antes que também eu vejo o homem, né, se a gente for pegar, né, as pessoas milionárias, pessoas mais ricas, por trás de um homem sempre tem a mulher. Ou é a mãe dele, ou é a irmã dele que está ali nos negócios, como a Jana tem, né, as irmãs, ou é a filha, ou é a mulher. Então, a gente, mulher, tem um peso muito grande aí nesse envolto de tudo. Só para complementar, eu li essa semana algo sobre o quanto de espaço, né, que a gente ocupa antes do trabalho ou durante o trabalho. Então, a gente ocupa espaço... Nos ocupam, aliás, né? Nos ocupam como mulher, nos ocupam como dona de casa, nos ocupam como mãe, nos ocupam como amiga. E ainda tem a ocupação do trabalho. Então, a gente dá muito conta do recado, né? Não sei se o homem daria conta. Sim, né? A retribuição devia ser bem maior, né? Disso daí, porque realmente o homem não faz tudo que a gente faz. Vamos deixar claro isso. Vamos deixar claro. É porque daí, se nós formos lá buscar, lá da época da pré-história, o instinto, né? A mulher estava na caverna e ela precisava prestar atenção em tudo. No filhote, na comida, na sombra. Caça, o tempo todo a gente ela tá tava ocupada. ali. E o homem ia caçar. Então, para ele caçar e conseguir pegar a caça, ele precisava ficar olhando a presa, focar naquilo e só naquilo. E nós temos que dar conta E aí, disso. isso é algo realmente instintivo. Fogo. O homem precisa estar focado em uma coisa para fazer aquilo bem. Sim. Enquanto a mulher precisa estar focada em várias coisas para conseguir fazer tudo. E é realmente isso. Só que, por exemplo, eu e o Thiago, eu vejo que eu consigo fazer muito mais coisa ao mesmo tempo do que ele. Então, por mais que eu seja um homem, eu convivo com mulheres e o meu pensamento já tenho esse instinto de conseguir muito pensar, tipo, tô respondendo, daí eu tô ouvindo o que tá acontecendo na TV, eu sei que eu tenho que fazer depois, a comida tá fazendo e o gato tá lá comendo a comida do cachorro. E eu já fico, tipo... Entendeu? Tem um ditado que diz que o homem mata o leão, a mulher corta, tempera e ainda lava a louça. É isso mesmo, menina. Dai, finaliza aí pra nós. Tem mais algum questionamento? Porque tu é uma mulher luxuosa, vai lá.
A Day é. Ela é Ela luxuosa, é. ela chega nos boat shows, nos barcos, eu falo, essa Ai, mulher que é saudade. poderosa, a Day. Nem Uma- fala, tô morrendo de saudade disso, né? Porque falávamos também no outro podcast, teve uma... A maternidade também muda um pouco tudo isso, né? O meu última vez que eu fui num evento da Azimuth, assim, foi em 2017, que foi Capri. Depois, daí lá, né? Que eu digo assim, também, que eu falo que tem todo um envolvimento, um sentimento, porque nós fomos a Capri e eu voltei grávida. Olha. Então, né, meu menino foi elaborado nesse evento, né? É que o a gente foi legítimo convidado, italiano. Que né? experiência. Tanto é que o nome dele é Luca, né? Que é mais Que a gente. gente, né? O Luca. Pode. Eu sabia dessa história. Então tem toda uma história, sabe? Como é que, quando me perguntam do meu filho, como o meu filho, daí eu conto isso, nós fomos viajar, na última viagem, porque eu tentei muito tempo ter Que filhos, idade né? ele tá, Day? Ele tá com 5 anos. E daí, tipo, começar todo um estudo, para ver qual que era o problema que eu não... Sim. Né? De pensar mesmo, já estava quase chegando aos 40, tinha alguns relatos de que nossa, por que eu não engravidei, né? Sendo que tinha aquelas falhas e eu fiquei, não, vou começar a estudar, fazer essa investigação de infertilidade. E do nada, sim, foi viajar, quando eu voltei grávida. O ar europeu. A energia europeia e tal. Então tem toda uma conexão com a Azimuth, sabe? Com as festas e tudo. Eu acho que foi depois do baile, sabe? Porque os bailes são maravilhosos. Depois de uma champanhe. Então, foi o último que eu fui. E depois só tenho acompanhado aqui na Marina de Itajaí mesmo, né? Mas nada aqui. Agora o Luca é um pouquinho mais Já né, convido para crescido. Cannes daqui 2 semanas, ó. Estaremos lá. Ai, olha. Com certeza chegou Eu o convite e vou. nem foi me repassado. Acabei de decidir que eu vou. Mas é Liberdade, maravilhoso né? Ó, mesmo. liberdade e tempo. Liberdade. Né? Luxo. E é justamente isso que eu queria, pra finalizar, falar. Que pra mim, liberdade o tempo é um luxo. Porque conforme, por exemplo, eu comecei oferecendo o meu trabalho por um determinado preço. E aí, com o passar do tempo, esse reajuste vai aumentando. Eu vou deixando o meu tempo mais caro. Então, eu percebi no outro podcast, a gente falou sobre autoconhecimento. No autoconhecimento que muitas coisas importam além do trabalho. Então, no trabalho eu estou dando uma parte de mim para a pessoa. E ela está comprando não só o meu serviço, mas está comprando o meu tempo. Então, isso sim é um artigo de luxo. O tempo dos profissionais que trabalham no espaço, o nosso tempo. Então, o tempo é um luxo. O tempo que você demorou para fazer todo o projeto do barco, o tempo que você levou para deixar toda a sua equipe preparada para receber o seu cliente do carro. Então, eu acho que tempo é um artigo de luxo, principalmente nos dias de hoje. Então, Desafio fechamos. diário. Acho que os 4 têm esse pensamento que Sim. o tempo é. E eu concluo dizendo que de nada adianta você ter dinheiro, de você ter seu carro, seja Porsche, Ferrari, Lamborghini, ou você ter seu iate 27 metros, ou o PES que seja, se você não tiver o tempo Tempo para pra usufruir. aproveitar. Usufruir. Né? Porque às vezes quer trabalhar, e vai ficando, você só paga a despesa de ter o carro da manutenção, paga a marina e não usufrui. Sim. Por quê? Porque eu não tenho tempo, estou trabalhando. Então, o tempo é luxo. Pum! Fechamos. Obrigada, meninos. Jana, obrigado por estar participando de mais esse projeto comigo. Eu que agradeço, com certeza. Eu acho que cada participação com pessoas assim é uma reflexão que a gente leva pra gente Aprendizado, mesmo, né? Pra autoanálise, né? Do tempo. Do tempo. Nai, muito obrigado por ter dado o seu tempo. Obrigada. Agradeço de carinho mesmo. Foi incrível essa troca de ideias, essa troca de experiências. E vamos atrás do tempo. O Espaço da 20 estará sempre com tempo para atendê-los. Gente, quem tá Obrigada, assistindo aí no gente. YouTube, deixa o like, bota o joinha, compartilha com a amiga, se inscreve no canal. Quem tá assistindo no Spotify, também faz a mesma coisa. Não sei nem se no Spotify dá pra enviar, acho que dá, né? Acho que dá. Enfim, envia no WhatsApp, no grupo. Vamos estudar sobre No grupo isso. do WhatsApp. Gente, obrigado, boa semana e até semana que vem, Segunda-feira, às 9 horas, sempre um novo episódio para vocês. Um beijo. Puerto Vinhos, até mais. Tchau, tchau, galera. Vai, um brinde. Brinde. Saúde. Saúde. Saúde.